Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui no podcast da Pescan Químicos e hoje um convidado muito especial que é o campeão do Service Master 2025 que a Midea realizou aqui no Brasil. Essa competição ela foi a primeira competição fora da China e o Brasil teve a oportunidade de receber, esse ano aqui. Participaram mais de 3.000 técnicos, foram feitas várias seleções durante os meses e nós chegamos à grande final com 5 equipes, com 10 pessoas e foi uma disputa muito acirrada porque era corrida contra o relógio e também tinha muitos critérios, para poder ser avaliados pelos instrutores. E eu posso dizer para você que o prêmio foi muito merecido. Está em muito boas mãos e está na mão desse rapaz aqui chamado Lucas Carvalho, da cidade de João Pessoa, na Paraíba. Luquinha, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, professor Américo. Para mim é uma honra estar aqui, Primeira vez que eu participo, de um podcast, de uma entrevista assim ao vivo, Então, galera, vá perdoando aí qualquer falha, qualquer nervosismo, que nunca passei por essa situação não, mas como tudo é a primeira vez, professor? É isso então, aí. Vamos desenrolar aí esse bate-papo aí, vamos trazer o melhor conteúdo aqui que a gente puder e tamo junto. É isso aí. Bom, vamos começar. Você como foi a sua inscrição no Service Master? Fala pra gente. Então, pessoal, como o início, foi da seguinte forma. Eu sempre acreditei que Aí, segura a onda aí, que se eu me emocionar, porque passa um filme muito grande, na minha cabeça, de tudo, que é assim, professor. Não é só a questão de se inscrever no Service Master, mas sim você ter aquela sensação de que cada dia você vem plantando coisas boas, Perfeito. E chega um certo momento que essas coisas boas que a gente vem plantando, que Deus nos permite colher de uma certa forma. Então, assim, o Service Master, de tanto eu estar vindo trabalhando, me dedicando, estudando, então eu encontrei no Service Master a oportunidade de me agarrar naquilo ali e dizer, esse é meu momento. Eu vou correr atrás e não vou deixar a minha benção fugir, não. Então, assim, essa foi a minha experiência pessoal, foi essa a sensação que eu tive, entendeu? Eu enxerguei junto com o Service Master, com a Midea Carrier, a oportunidade de mostrar o quanto a gente vem se dedicando há muito tempo, mostrar que realmente a gente é bom naquilo que faz. Porque, assim, não é só uma questão de trabalhar, não é só uma questão de receber um recurso financeiro pelo trabalho, mas sim de mostrar para o mundo, para o Brasil, que a gente ama o que faz, que é a nossa profissão, trabalhar com a climatização, trabalhar com a refrigeração. Então, assim, eu até desacreditei no começo, porque eu fiz minha inscrição e aí quando saiu a lista lá, das pessoas que foram aprovadas, eu procurei meu nome, poxa, meu nome não tá aqui não. Aí eu me confundi, eu olhei a lista do pessoal que tinha passado para a linha de Highwall, E eu só tinha feito a linha do VRF. Aí eu, poxa, meu nome não tá aqui não. Aí eu fui lá, comprei minha passagem, comprei hospedagem, comprei tudo. E semanas depois recebi a mensagem, da Midea, informando que eu tinha passado para a próxima etapa. Aí foi aí que eu me dediquei 100% mesmo, estudando, buscando e correndo atrás pra gente conquistar essa vitória aí, entendeu? Tá. Vamos começar de base. Você tem uma empresa em João Pessoa. Qual que é o nome da empresa? Isso, pessoal. Para me apresentar melhor para vocês, meu nome é Lucas Carvalho, eu tenho 32 anos, sou de João Pessoa, Paraíba. E lá em João Pessoa, Paraíba, a gente tem uma empresa que se chama Grupo LS, certo? E essa nossa empresa ela é segmentada em mais outras duas empresas, que é o Grupo LL, que é essa empresa aqui, que ela é responsável por projetos. E a gente tem também a Safety Zone, que é a nossa empresa no qual a gente trabalha com um sistema de automação, Automação para residência, automação para apartamentos. E também a gente está desenvolvendo uma tecnologia nossa própria, que é automação para sistemas VRFs, entendeu? Buscando aí a gente trazer mais eficiência, mostrar para o nosso cliente que o sistema realmente é eficiente,
com parâmetros em tempo real de tudo, consumo de energia, conforto térmico, qualidade do ar, entendeu? A gente tá nessa pegada aí, lá em João Pessoa, Paraíba. Legal. Quantos anos tem a empresa? Bem, assim, como é que tá? A empresa, ela tem 3 anos, certo? A empresa, ela tem 3 anos, mas a empresa hoje, ela é formada por mim, mais 3 sócios, né? Eu, o Lucas, o Heraldo, o Alexandre e o Tiago. Então, como é que acontece? O segmento hoje da nossa empresa, eu digo que até nisso Deus uniu a gente. Porque hoje dentro da empresa eu sou muito bom tecnicamente. Eu sou aquele cara que gosta de estar na obra, quebrando parede, tá lá, esse cara sou eu gosto disso aí. Então eu tenho um sócio, que é o Heraldo, que hoje ele é o nosso administrador da empresa, que o cara é um crânio, é fera demais em cronograma de obra, em administrar a empresa. E ele é engenheiro civil, inclusive responsável por uma boa parte das obras dos aeroportos na época da Infraero. Então assim, Deus trabalha de uma forma tão grande que eu não sei o que danado um cara de engenharia civil se apaixonou por refrigeração, né? E eu tenho o meu outro sócio também, que é o Alexandre, que ele é do mercado financeiro. O cara aí foi gerente de vários bancos, que também não sei porquê, mas o cara também se apaixonou por refrigeração e soma junto com a gente, né? O senhor sabe que a empresa não é só a ferramenta, né? Tem que ter toda uma questão de controle financeiro, tem que ter toda uma questão de gestão. E eu tenho o meu outro sócio, que é o Tiago. Se a gente passar por ele na rua 10 vezes, a gente vai dizer que é um menino aí de 20 anos, mas que o cara é um crânio na parte comercial e também na parte de automação. É ele que desenvolve esses projetos e aí eu pego o projeto do cara lá e vou pôr em prática no campo para ver como tudo funciona. Então a nossa empresa hoje ela está segmentada dessa forma, entendeu? Como que você entrou no setor de VRF? Tá, vou explicar ao senhor como foi que eu entrei no setor do VRF. O setor do VRF foi o seguinte, professor. Eu já conhecia o sistema VRF, mas eu não tinha a oportunidade de poder conhecer melhor o sistema. Até porque, assim, eu trabalho com climatização desde 2013, certo? E de 2013 para cá, a gente sabe que teve uma revolução muito grande na parte digital, onde a gente teve mais acesso a essas informações. Mas lá atrás a gente não tinha. Então, como é que eu quebrei esse paradigma aí? Existe uma empresa lá em João Pessoa que é bastante consolidada, que essa empresa ela me deu a oportunidade de instalar o primeiro VRF. Eu fazia serviços terceirizados para essa empresa. Aí foi aí onde eu comecei a ter contato com o VRF. Eu passava as infras dessa empresa. Aí eu pedi o manual do produto, então eu levei o manual do produto para casa e eu li esse manual de manhã, de tarde, de noite, para mim poder entender o que era o sistema VRF. Então, assim, eu tive a oportunidade de instalar o meu primeiro sistema VRF, e isso em 2016. Em 2016, meu primeiro sistema VRF foi um sistema da Midea Carrier de 14 HP. Foi a minha primeira obra que eu posso dizer assim, que foi própria, entendeu? Eu conquistei o cliente, eu levei o cliente até o distribuidor, eu fiz a instalação e até hoje a gente mantém esse nosso cliente aí na carteira de serviço, entendeu? Muito bom. Então, você começou a fazer uma trajetória instalando VRF. E com isso você começou a ganhar experiência, né? Isso. Começou a ganhar experiência de como que trabalhava, como que processava, a questão de gestão também, né? Cuidar do pessoal na obra, que a gente sabe que não é fácil, né? Isso. E com isso você vai adquirindo experiência no VRF. Ao ponto de você falar, não, agora eu estou preparado para enfrentar uma atividade dessa daí, né? Então, tecnicamente, não tinha problema. O problema mais era um problema emocional, né? Isso. O problema, o tal do cronômetro lá, né? Aquilo lá era uma coisa que pesa muito, né? No psicológico, né? Quando eu estava lá com o meu parceiro Tiago, né? Que foi quem trabalhou junto comigo lá na obra, eu disse, irmão, é o seguinte, aqui tá valendo uma viagem para a China, meu amigo. Vamos se agarrar aqui que vai dar certo. Ó, esquece o cronômetro, vamos colocar tudo que você sabe de boas práticas, porque as boas práticas, professor, da área de climatização, não importa se a gente está trabalhando com uma geladeira, não importa se a gente está trabalhando com um bebedouro, se é com VRF ou se é com chiller. As boas práticas elas vão ser igual. Um bom vácuo, uma boa limpeza de sistema, você ter todos os cuidados de boas práticas, né? Que às vezes a gente sabe que alguns itens de boa prática não tá no manual, mas se você quer levar o melhor para o seu cliente, a gente tem que trabalhar de certa forma. Um exemplo, o manual não diz que é obrigatório se colocar uma GBC, mas as boas práticas é importante a gente colocar, porque um dia o sistema do cliente vai precisar de uma manutenção, entendeu? Então, assim,
por eu já ter essa vivência, né? E hoje, graças a Deus, na nossa empresa hoje ela é voltada 100% para sistemas VRFs. Então, assim, o Service Master para mim foi realmente uma coroação daquilo que eu venho fazendo há anos, entendeu? Então, assim, essa oportunidade que a minha ideia deu de abrir para o Brasil, né? Essa busca por bons profissionais, que eu encontrei aqui vários amigos que eu nunca vi na vida, e saber que existem pessoas tão boas quanto eu, isso para mim foi perfeito, isso foi muito magnífico mesmo. Eu tenho certeza disso. Então, com essa experiência que você ganhou em campo, né? Você se candidatou, passou pela seleção, que não foi fácil, né? Sim, afinal de contas foram 3 mil, né? Foi, 3 mil instaladores. Chegou na semifinal, né? Aí nós tivemos a aula lá em Recife, né? De montagem, tudo, né? De tirar dúvidas, né? E aí chegou na grande final. Verdade. Bom, na grande final, qual que foi o seu maior desafio? Rapaz, na final, meu maior desafio foi ter professor Américo Exílio como meu supervisor. Botaram os caras mais brutos, meu amigo, para supervisionar. Aí eu disse, vamos fazer esse flanche direitinho, escareia direitinho. Mas, professor, assim, o que é que eu acredito? Eu acredito que quando a gente está preparado, principalmente mentalmente, para qualquer tipo de desafio, independente de ser uma final de uma competição, independente de ser um exemplo, um ao vivo como esse, que para mim é um desafio, é a primeira vez que eu estou numa situação dessa. Então, assim, eu acredito que primeiro você tem que estar muito bem na mente, você tem que trabalhar muito bem sua mente. Então, assim, e com o dia a dia, assim, eu não vi um grande desafio, entendeu? Eu não vi um grande desafio em estar ali fazendo aquilo ali. Porque, como eu falei antes, então, assim, a boa prática tem que estar na veia do instalador. Sim. Entendeu? Tem que estar na veia do instalador. Aí, mas para mim, acho que o desafio maior foi eu ter que conseguir trabalhar em equipe com pessoas do Brasil inteiro, que a gente sabe, né, que cada cabeça é um mundo, conseguir você se adaptar e conseguir respeitar o espaço do próximo. Por mais que eu possa dizer, eu já instalei mais VRF que A, que B, ou que C, mas saber respeitar o espaço do próximo, eu acho que isso para mim foi um grande desafio. E também é um desafio como gestor e técnico da minha empresa. Porque eu tenho que respeitar a limitação dos meus colaboradores, eu preciso de respeitar as limitações dos meus sócios. E eu também preciso de limitar também outras situações que a gente sabe que no interno lá, também tem a questão de família, porque o serviço é uma graça. Você, de repente eu estou aqui, de repente eu tô lá na Bahia, em Salvador, de repente eu estou em outro canto do Brasil, vou sair da Febrava, vou para a obra em Cuiabá. Então, assim, pessoal, não vá para a facilidade de que o mundo do VRF é simples, cara. Não é. Primeiro estudem, se dediquem, filtrem informações de pessoas que realmente passa conteúdo correto em rede social, porque a rede social ela tá em alta, tá? Mas filtrem de quem vocês pegam essas informações, procurem saber quem essas pessoas, duvidem dessas pessoas. Se um dia eu estiver postando na minha rede social algum conteúdo, cara, duvidem disso, pesquisem, não fiquem só naquilo que pessoas falam, não. Isso. Então, professor, eu acredito que esse é o maior desafio. Eu acho que como empreendedor também, né, que o empreendedorismo é um aprendizado do dia a dia, e o senhor, melhor do que eu, sabe que no dia que o refrigerista souber de tudo, o mundo acaba. No dia que o refrigerista souber de tudo, o mundo acaba. Então, assim, não só o desafio da competição, que foi o Service Master, eu acredito que isso também é um desafio de um modo geral, entendeu? Você aprender a respeitar o espaço do próximo, saber entender o que até muitas vezes o seu amigo ali na competição tá querendo lhe dizer, às vezes ele, por não lhe conhecer, né, dizer, pô, velho, eu não vou falar, tal, e deixar isso atrapalhar. Então, assim, entre eu e o Thiago, lá na competição, antes de começar, a gente teve uma conversa bem clara. Eu disse, Thiagão, irmão, você tem experiência com o sistema VRF? Ele disse, pô, irmão, eu tenho muita experiência com manutenção, porque eu faço muita manutenção em sistema VRF MIDEA lá na minha cidade, mas em instalação não. Já eu faço bastante instalação. Então eu disse, então, irmão, tamo junto. Tanto que quando a gente chegou naquele período lá de identificar os sensores, T1, T2, quantos pulsos as válvulas estavam abertas, o cara já sabia tudo de copo.
Então, assim, até nisso Deus foi bom com a gente. Juntou o útil ao agradável. Sim. Eu que sou bom da instalação e o cara aqui é bom na parte de parâmetros da máquina, entendeu? Então, eu acho que isso trouxe uma vantagem muito boa pra gente. Bom, só lembrando, pessoal, que os parceiros, ninguém conhecia um ao outro, tá? Na competição. Então, antes, né, para fazer os pares, o que eles fizeram? Foi colocado uma sacola onde tinha os itens EPI e também algumas as anotações, né? E tinha um número dentro, né? Então, o número que saía igual era o par combinado, tá? Então, muitos nem conheciam o pessoal, né? Uns não conheciam o seu parceiro. Então, não houve tempo de montar estratégia, não houve tempo de montar, né, desenhar alguma coisa, não houve tempo para nada. E um não conhecia o outro. Então, o que a gente entendeu que o Thiago e também o companheiro dele se deram muito bem nesse quesito, né? Muito bem nesse quesito. Cada um foi fazendo aquilo que sabia. E rápido, né? E rápido, né? E ainda, né, graças a Deus, eu fico muito feliz de ter podido participado, né? Da avaliação dele, junto com o professor Zílio, que é um monstro também, né? Exigente, tá, pessoal? Nós somos bem exigentes na pontuação, mas o Lucas, ele se sobressaiu, sabe por quê, pessoal? Porque ele colocou em prática exatamente o que estava dentro do manual. E o que estava valendo ali era realmente o que estava dentro do manual, né? Até durante a nossa avaliação, né? Eu chamava o professor Zílio ao lado e ia colocando alguns pontos de destaque, né, na instalação do Thiago, né? Ó, o Thiago, ele tá muito bem nesse ponto, tá muito bem em flange e tal, e a gente vai avaliando tudo isso daí, né? Mas eles não sabiam nada, né, de quem que tinha sido melhor, como que tinha, porque nós durante o treinamento também, né? Durante a competição, nós tivemos bastante probleminha, né? Probleminhas que nós tivemos, todo mundo teve probleminha, mas tudo isso foi superado, né? Pelo profissionalismo de cada um deles, tá, pessoal? Então, como foi o desafio de trabalhar com alguém que não sabia o que ia acontecer? O desafio é porque como é que funciona? O desafio é o seguinte, professor, quando a gente, como o senhor bem falou aí, né? Quando a gente forma lá a dupla, né? Aí velho, peguei o papelzinho, eu fui o número 5, né? Meu papelzinho foi o número 5, aí o dele lá foi o número 5. Aí você já começa na sua cabeça, pô, meu irmão, e aí? Como é que é esse cara aí, velho, tal? E, tipo assim, teve pessoas que estavam lá na final que a gente, em semifinais e em outros, a gente chegou a se conhecer, né? Então, assim, a gente acaba criando uma confiança. Pô, eu só sair com o fulaninho de tal ali, a gente fez um trabalho junto, vai dar certo. Aí, quando a gente chega na final, pô, meu irmão, nunca nem vi o cara, velho. E aí, como é que será? Como é que vai ser isso aí? Então, assim, esse o Service Master conseguiu propor pra gente aí, não só o desafio da competição, mas também de pensar num próximo como ao todo. Isso. Entendeu? Pensar num próximo como ao todo. E como o senhor falou, não era mistério para ninguém. Por quê? Pessoal, veja só, o Service Master ele vai continuar ano que vem também. Vocês querem encurtar o caminho para poder conseguir conquistar o mesmo objetivo que eu conquistei também? O manual tá lá, é só baixar, é gratuito, não tem nenhum mistério lá. A minha ideia não esconde manual. Então, assim, você pode baixar o manual do equipamento e só estudar, entendeu? E só estudar, ter uma dedicação para isso, estudar. E se você fizer corretamente o que está no manual, vai dar certo. Exatamente. Vai dar certo. Bom, como que foi estar naquele pódio lá ontem? Como que o coração rapaz. Ontem eu fiz uma live, né? Subindo lá no pódio. Eu não sei se a galera viu, mas eu demorei quase uns 5 minutos para acertar até o zip de fechar o blusão de tão nervoso que tava, né? E assim, o que me deixou bastante feliz, professor, é que a nossa região, né, a região Nordeste, a gente tá em peso, né? Aqui na feira, aqui na Febrava, os meninos vieram. E que eles estavam lá, né? Presente,
junto comigo lá, recebendo essa premiação, que essa premiação ela não é minha, ela é nossa, né? Eu costumo dizer que é nossa, porque para mim poder estar aqui, eu tô com meus sócios trabalhando lá na empresa, para me cobrindo, para mim poder estar aqui. Eu tô com meus funcionários, meu 01 tá lá fazendo o meu trabalho e o dele, entendeu? E assim, eu costumo dizer que eu gosto de carregar um pouco aquilo que não é demonstrado de tal certa forma. Em que sentido, professor? Hoje a gente vive num mundo onde os maus falam mais do que os bons, entendeu? Então, assim, se hoje eu que me considero uma pessoa boa, que eu estou ajudando o próximo, cara, a gente tem que falar. Essa oportunidade que a Pescan hoje está me dando aqui, né? De poder ser entrevistado pelo senhor aí, um mestre aí que todo mundo conhece no Brasil todo, isso para mim é importante. Por que é importante? Porque a Pescan hoje está disponibilizando a gente que é pessoas boas, o senhor que sempre fala das boas práticas, o senhor que está brigando aí para a gente ter uma categoria melhor, o senhor que está brigando por treinamentos técnicos melhores, poder ser ouvido, entendeu? Então, a competição também da Midea também criou isso, porque teve um amigo nosso lá que quem escreveu ele foi a esposa dele. A esposa dele escreveu ele só, meu irmão, tu vai fazer, o cara, como todo bom marido, obedeceu, né? A minha deve estar por ali também. Obedeceu. Então, assim, e onde é que o cara tá hoje? O cara foi o terceiro ou foi o segundo, não foi? Melhor do Brasil. Então, assim, gente, os bons tem que botar a cara, entendeu? A pancada é grande, mas tem que botar a cara, tem que falar. Por mais que todas as informações do que se deve se fazer tá aí em manual, está, mas a gente também sabe, professor, que a vida é tão corrida que infelizmente não tem gente que tem aquele tempo de repente chegar, pegar um manual e ler. Então, assim, hoje o consumo nas redes sociais é mais alto do que você parar para ler um livro. Sim. Então, cara, eu admiro muito o seu trabalho, por quê? Porque o senhor é aquele cara que absorve o conteúdo do livro, filtra pra gente, faz uma live e ensina pra gente aquele conteúdo. Sim. Eu acompanho os seus treinamentos lá da sua escola, da Midea, não é de ontem, é de tempos, entendeu? É de tempos que eu acompanho o seu, que eu acompanho o professor Zílio, que eu acompanho o professor Rodrigo, que eu acompanho o professor Pedro. Todo o treinamento que tem de professor Pedro lá em Recife, eu me desloco de João Pessoa para lá e vou assistir esse treinamento, entendeu? Então, assim, a emoção de estar lá em cima ontem no pódio lá, de poder ter conseguido conquistar esse título de primeiro lugar, não é só uma vitória minha. Eu costumo dizer que é uma vitória nossa, entendeu? Que é uma vitória nossa. Porque, assim, todas as noites que eu chego, que eu estou estudando, todas as noites que eu passo fora, não é só o Lucas, mas eu tenho um CNPJ, eu tenho uma família, eu tenho um filho por trás disso, entendeu? Hoje minha esposa teve a oportunidade de estar aqui comigo, mas meu filhote ficou lá, ó, todo dia uma chamada de vídeo, papai, tô com saudade e tal. Então, assim, hoje é num evento, mas para o mês vai ser numa obra. Então, assim, a vida ela não é tão simples, né? Não é tão fácil. Então, assim, isso que a Midea propôs pra gente, o Service Master também, como eu disse no começo, passa um filme muito grande na minha cabeça. Porque, às vezes, professor, uma pessoa quando vê, pô, meu irmão, o cara apareceu na internet um dia desse e já é um astro, sei lá. Não, pessoal, tudo na vida da gente é um processo. Se você não está apto para aguentar o processo, então, assim, se você é aquela pessoa que está fazendo certo, está fazendo tudo direitinho, uma hora vai chegar o seu momento, mas você tem que suportar o processo, entendeu? Sim, é isso mesmo. E eu sempre digo que são poucos que aceitam passar por esse processo. Verdade, né? verdade. É poucos, porque você chega cansado, muitas vezes você, né, tem que dar atenção para a família, né? E tem que tirar um tempo para estudar, porque senão você não... Como que você vai saber como que você starta uma máquina, como que você faz justamente determinadas coisas, né? Lucas, o prêmio, eu sei que não é uma questão de valor, né? Não é dinheiro, mas a satisfação de poder ser reconhecido, né, pela Midea. Ela deu um prêmio, né, relativamente bom para cada competidor. Sim, né? sim. Mas eu acho que o prêmio maior é a satisfação, né, de subir lá, representar primeiro a sua empresa, depois representar o seu estado, né? Sim. E você teve orgulho de levantar, né, a bandeira, né, do Nordeste, né? Bandeira do Nordeste, a bandeira lá da Paraíba. Assim, professor, a satisfação desse prêmio lá em cima passa muito filme, velho, na cabeça, né? Principalmente, ó,
Até falando um pouquinho do meu pessoal, fugindo do que o professor Américo falou um pouco aí, pessoal. Para quem não sabe, eu já desisti da refrigeração algumas vezes. Eu nunca cheguei, professor, a quebrar financeiramente, mas eu desisti. Eu passei um período da minha vida que eu tive tanta raiva da refrigeração que eu tenho um amigo que ele é gesseiro, ele tem uma empresa que trabalha com montagem de drywall. Então, eu saí da refrigeração e fui ser auxiliar dele. E eu fiquei, pô, meu irmão, não vou trabalhar com esse negócio de refrigeração mais não, porque eu trabalho, não vejo a cor do dinheiro, eu vou arrumar emprego para cada um aqui dos meus funcionários, vou entregar os contratos que eu tenho e aí eu vou trabalhar para alguém. Pronto, esse foi meu pensamento. Mas aí Deus retomou que Deus disse, não, você não vai sair. E um outro detalhe também, pessoal, a refrigeração, ela fez com que eu reconstruísse minha vida de uma forma muito grande, professor. Eu sofri uma enchente, certo? Eu me mudei de uma região, de um bairro para outro. E para esse bairro que eu fui morar, eu sofri uma enchente. Eu estava na escola técnica, fazendo inclusive prova nesse dia, e minha esposa ligando bastante para mim. Aí eu atendi, minha filha, eu tô fazendo prova. Eu disse, meu filho, venha assim embora para casa, porque deu uma enchente aqui, a gente perdeu tudo dentro de casa. Aí eu disse, puxa vida, velho. Terminei minha prova. Assim, eu sou uma pessoa que não me abalo muito com o que está acontecendo. Se você está bem, tal, saia você, saia a sua mãe de casa aí, veja como é que faz. Eu terminei minha prova e passei na minha prova também que eu estava fazendo, por mais que eu tivesse essa notícia. Um colaborador meu me deixou em casa. Quando eu cheguei em casa, aí é quando eu posso dizer assim, que a ficha realmente caiu, né? A água cobriu uma boa parte da casa e a única coisa, professor, que sobrou foi um Xbox 360 e uma televisão que estava em cima do guarda-roupa, que eu não tinha nem instalado porque eu tinha acabado de me mudar. Então, o que foi que eu fiz? Veja só, pessoal, o quanto a refrigeração é fantástica se você souber trabalhar com ela. Isso eu falo refrigeração, climatização, tudo. Eu vendi o Xbox 360, eu vendi a televisão, comprei uma condensadora da Midea, uma evaporadora da Comeco, dei uma geral nela e vendi. Aí, com essa venda, eu paguei o calção de morar em aluguei um apartamento, paguei o calção desse apartamento, com o dinheirinho que sobrou, já foi 300 e pouco, eu fui lá com o cara que vende sucata, comprei outra máquina, deixei uma parte lá afiada e fiquei fazendo isso, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, até eu conseguir reconstituir tudo novamente na minha casa. Caramba. Entendeu? Então assim, pessoal, eu passei por isso e a refrigeração também me resgatou nesse ponto, entendeu, professor? Por isso que é a profissão que eu não abandono, não tem mais como, tá no sangue, né? A gente não vai mais deixar de ser refrigerista, então se a gente vai morrer nessa profissão, vamos morrer direito, né, professor? É isso mesmo. Lucas, além desse prêmio, né, eu acho que a realização de um sonho de qualquer profissional é sair fora do país. Sim, né? sim. Você falou que você nunca saiu fora do país. Não, né? nunca saí. E agora vai sair e vai muito longe, né? Vamos pro outro lado do mundo, vai né, professor? muito longe, né? Vai para a China conhecer, né, a fábrica de VRF, né, lá na China. E a expectativa? Aí o coração acelera, né? Porque o que é que acontece? Eu gosto muito de trabalhar com os produtos da Midea, né? Sempre gostei de trabalhar com produto. Eu amo a tecnologia e a gente ter essa honra de sair daqui do Brasil para ir lá na China, conhecer a fábrica, aonde está o cérebro de tudo que é formado, que é construído, que passa para... Rapaz, eu me senti... É igual quando a gente compra uma ferramenta nova, né, professor? O cara se sente uma alegria só. Então, assim, é uma expectativa muito boa. Coração acelera, né? Coração acelera, a gente fazer uma viagem dessa, conhecer outra região, ter essa honra de conhecer a fábrica, né? Então, assim, é algo espetacular que só quem realmente acredita consegue conquistar. E todo mundo tem essa condição, né, Lucas? Tem. Basta querer. Isso. E basta querer evoluir. Isso, todo mundo tem oportunidade. A Midea não escolheu ninguém porque vende mais, a Midea não escolheu ninguém porque é mais bonito, porque é mais feio, porque tem condições melhores ou piores. Não. A Midea simplesmente deu um desafio igual para todo mundo e quem perseverou mais, quem teve a melhor resiliência, conseguiu ser os 10 e os 20 melhores do Brasil aí, colocado aí na competição. É isso aí. E nós já sabemos, né, que essa competição, ela já está garantida, né, para 2026 e 2027. Então, todos vocês que estão nos ouvindo aqui têm a oportunidade, assim como o Lucas teve, de poder
passar por esse processo de seleção da Midea, tá? Então vocês fiquem atentos que vai ter, e já outra coisa, já vou adiantar, a viagem para a China também já está garantida para o campeão, né? Tá garantida, a viagem tá garantida. Isso aí ninguém tira mais não. Não, o Pix está garantido. O Pix tá garantido e eu tô achando que esse Pix aí foi de propósito, viu, professor? Acho que, ó, guarda esse Pix aí, que vamos dar uma voltinha lá na China, vamos trazer umas lembrancinhas da China também, né, professor? Ah, mas precisa, né? Não tem como não ir lá e não trazer nada, né? Tem que trazer uma... Pelo menos mais uma mala cheia, né? Pelo menos mais uma mala cheia tem que trazer. Lucas, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no nosso podcast. Foi muito enriquecedor. Parabéns pelo prêmio. Como chama o teu parceiro? É Tiago. O Tiago, não podemos esquecer do Tiago. Não, né? pode não. Porque ele foi ninguém ganha nada sozinho, né? Então, foi fundamental. Um abraço também para o Tiago, que participou também junto com o Lucas dessa premiação. E eu posso dizer para vocês, pessoal, que é uma sensação muito boa quando você chega ao topo como o Thiago chegou, né? E eu posso dizer para vocês também que não desista dos seus sonhos. Eu tenho certeza, né, que isso passou pela tua cabeça. Sim. Muito tempo, muitos anos, né? Isso. De desistir. Isso. Né? Que mensagem final que você deixaria para o pessoal? A mensagem final que eu deixo pro pessoal é o mesmo que eu deixei lá na minha bandeira ontem, né? Tá lá, se não me falha a memória, Mateus 9:29. Por causa da tua fé vai acontecer, professor. Essa é a mensagem que eu quero deixar aí para todos que estão aí nos assistindo hoje. Pessoal, acreditem. Acreditem, porque eu acredito hoje que o único empecilho que eu tenho para chegar aonde eu almejo estar, professor, eu acredito que esse bloqueio só está na minha cabeça. Porque eu sou capaz de chegar aonde eu quiser chegar. Entendeu? Então, assim, ter fé, ter perseverança, que tudo vai dar certo. E isso, professor, é um recado, né? A gente está falando aí para o Brasil todo, que não é só para o ramo de climatização, não. Sim. Se você está no ramo de marcenaria, se você é um bom eletricista, cara, acredita, persista, porque pode ter certeza que tudo vai dar certo na sua vida. E outra, seja sempre honesto, zele pelos seus clientes, entendeu? Lá na Bíblia, professor, tem uma passagem que diz que o justo, nem a sua descendência, há de mendigar o pão. Então, assim, se você hoje é justo de um modo geral, se você é justo com a sua família, se você é justo com o seu sócio, se você é justo com os seus colaboradores, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Esse é um recado que eu gostaria de deixar aí para todos aí que estão nos assistindo e nos ouvindo hoje. É isso aí. Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado aqui nesse podcast. Eu tive muito orgulho de estar entrevistando o Thiago aqui e espero ver vocês numa próxima oportunidade com um novo convidado. Amanhã, às 16 horas, nós vamos estar com o CEO da Frigocenter, o nome dele é Cristiano Aires. O homem é um fenômeno. Então, não perca amanhã, às 16 horas, às 4 horas da tarde, uma entrevista exclusiva com o CEO da Frigocenter, Cristiano Aires. Forte abraço a todos, ótimo final de tarde e até a próxima oportunidade. Até mais.